Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem não adorar, não vai aguentar. Quem não adorar, não vai aguentar. Eu sei que a luta é grande, mas a graça é maior. Joelhos no chão, fé no coração. Meu filho, aguenta firme, pois em breve chegará o dia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, na liturgia de hoje nós vemos Jonas, que na segunda-feira, na terça-feira e hoje na quarta, na segunda, Jonas foge da sua missão de profetizar. Na terça-feira, Jonas desobedece a Deus e por isso se afasta do Senhor. E hoje nós encontramos um Jonas birrento, mimado, não é? Querendo fazer graça para Deus, querendo, não é, colocar os seus critérios acima dos critérios de Deus. Talvez você seja Jonas hoje aqui, mas talvez eu, Padre Ricardo, seja Jonas hoje aqui, querendo que os meus critérios, os meus modos, sejam superiores aos de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, se assim você estiver pensando, você vai, não é, cair do cavalo, porque é a vontade de Deus que precisa prevalecer na minha e na sua vida. Padre, eu rezo e nada acontece. Padre, eu faço jejum e nada acontece. Padre, eu acordo de madrugada para rezar e nada está acontecendo. Quem não aguentar, quem não adorar não vai aguentar. Meu filho, aguenta firme, joelho no chão e fé no coração. É no tempo de Deus, meu irmão, é no tempo de Deus, minha irmã, que Deus vai realizar aquilo que Ele quer para a sua vida. Então não adianta fazer birra. Diga para essa pessoa do seu lado, diga para ela: não faça birra. Deixa de ser criança. Deus vai te atender, diga para ela. Mas no tempo dele. Meu irmão, minha irmã, na primeira leitura mostra que Jonas estava profundamente aborrecido. Eu não conheço o seu coração. Talvez você entrou aqui aborrecido como Jonas. Talvez você entrou aqui irritado como Jonas. Meus irmãos, talvez com o coração magoado, talvez com o coração decepcionado. Mas meu irmão, minha irmã, Jonas, por conta de tudo isso, o que ele pediu na primeira leitura? A morte. E pediu para que Deus tirasse a sua vida, fazendo chantagem com Deus, fazendo, não é, ali birra. Se eu fazer isso aqui, Deus vai me atender. Criança faz isso, se esconde, fica atrás da parede, não é, cruza o braço, não é, fica com beiço. Né? Tem pai que vai lá e, não fica assim não, meu filho, tá bom, o que você quer? Não, Deus não é assim.
Deus deixa lá, não é? A pessoa fica ali até ela tomar maturidade e Deus vai lá e cura o coração dela. Meu irmão, minha irmã, eu fiz aqui um trajeto para que a gente possa trabalhar dentro daquilo que o padre Robert de Grandes diz de cura interior. Todos nós precisamos ser curados interiormente. Seu coração precisa da graça de Deus, do toque de Deus. Muitas vezes nós não alcançamos o milagre, a cura que nós tantos precisamos, porque ainda dentro de nós não fomos curados interiormente. Porque, meus irmãos, Jonas estava desgostoso, olha só, aborrecido, irritado, desgostoso da vida. Minha vida não dá mais, não aguento mais esta vida. Quantos de nós já falamos isso, ou fala isso ainda? Meus irmãos, minhas irmãs, isso revela que o coração de Jonas existia um ódio. Sabe por quê? Por causa dos seus ancestrais, por causa dos seus antepassados. E isso gerou no coração de Jonas, isso desencadeou, veio para fora, quando Deus disse que não destruiria mais Nínive. Qual que foi a ordem de Deus para Jonas? Vai lá em Nínive e diz que a cidade será destruída. Não foi essa a ordem que Deus deu para Jonas? Foi. Só que existia ali uma condição. Se aquele povo se convertesse, Deus voltaria atrás e não destruiria a cidade. E Jonas ficou então bicudo, porque o povo fez penitência, o povo se converteu, e o povo voltou o coração para o Senhor. E aí Deus, o que ele fez? Voltou atrás, não destruiu a cidade. E Jonas fica ali bicudinho. O Senhor me disse para anunciar, o Senhor me disse que o Senhor destruiria a cidade. Olha só o coração de Jonas endurecido. Não aceitou que Deus fosse misericordioso com a cidade de Nínive. Quantos de nós estamos assim também? Tomara que aquela pessoa morra. Tomara que aquela pessoa não se dê bem na vida. Tomara que aquela pessoa não conquiste esse emprego. Nós fazemos isso, meus irmãos, muitas vezes, e nós estamos trazendo para dentro do nosso coração maldições. E precisa ser que Deus cure agora interiormente o seu coração. Foi isso que o Senhor me trazia ao preparar essa homilia. O Senhor quer usar a primeira leitura para curar-nos interiormente. E aqui quero trazer alguns passos da cura interior. O que é cura interior? A cura do homem por dentro. O homem novo que precisa ser gerado em nós, precisa vir para fora. Você não precisa responder para o padre não, mas muitas vezes o que vem para fora nas nossas vidas é o quê? É o homem velho, é a mulher velha. E isso impede que nós tenhamos uma verdadeira conversão, uma mudança de vida, não é? Uma entrega total a Deus. E aí a gente reza, nada acontece porque o nosso coração está fechado. E aí, meus irmãos, o padre Robert de Grande diz assim, mas eu quero usar primeiro aqui as cartas aos Efésios, capítulo 4, versículo 23 e 24. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. O que precisa vir para fora no momento de cura interior? O homem novo, a mulher nova. E aí, meus irmãos, o padre Robert de Grande diz que a cura interior é a cura do homem por dentro. A mente, a vontade, a memória, as emoções, o intelecto, a imaginação, tudo isso, meus irmãos, precisa ser tocado pela graça de Deus. Foi isso que Jonas estava precisando ali naquele momento. Precisando que Deus curasse a sua mente, a sua vontade, a sua memória, as suas emoções, o intelecto. E quem que faz isso em nós? A luz de Cristo é o Espírito Santo que transforma e refaz-nos a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós deixamos gerar em nós o pecado,
quando deixamos gerar em nós a mágoa, quando deixamos gerar em nós o ódio, o que o pecado faz em nós? Nos desfigura da imagem e semelhança de Deus. E o Espírito Santo refaz quando nós abrimos o nosso coração e deixamos que Deus toque as nossas emoções, a nossa vontade e os nossos sentimentos. Meus irmãos e minhas irmãs, é exatamente isso que o padre Robert de Grande diz, que é a cura interior. Deixar que Deus toque tudo aquilo que você talvez não consegue mais acessar, porque você viveu realidade de decepções, de frustrações, de medo, não é? Quero trazer aqui algo para você que o Senhor me curou. Eu era uma pessoa mimada, era uma criança ali revoltada. Por quê? Primeiro porque eu nasci num parto forçado, com fórceps, não é? Depois eu nasci, né, com orelha grande. Hoje eu não tenho mais, fiz plástica. Agora estou bonitinho. Então eu tinha a orelha de abano e era uma orelha de abano acentuada, bem grande. E por isso, meus irmãos, minhas irmãs, eu era uma criança acuada. Eu era uma criança que ficava pelos cantos. Eu era uma criança que ficava sozinho na escola, sentava sozinho na escola. E teve um dia, porque eu era uma pessoa, não é, com complexo de inferioridade, uma criança com complexo de inferioridade tão grande, que um dia eu levantei a mão na sala de aula e pedi para a professora, antigamente tinha que pedir, né? Professora, posso ir no banheiro? Essa lembrança estava viva no meu coração e foi num momento de cura interior que veio à tona e ali eu fui curado daquilo. Posso ir no banheiro? Não pode. E o que aconteceu comigo? Fiz xixi na calça, ali na frente de todas as crianças, e que ficou rindo de mim por dias, por meses, repeti de ano por conta disso, porque eu fui só me fechando interiormente. Saía na rua, as crianças davam risada da minha orelha, não é? Quando lançaram o telefone público, né, o orelhão na rua, balançava no telefone e começavam a dar risada dizendo que era eu. E ali eu fui crescendo com muitos traumas e com muitas emoções, sentimentos de frustrações, de decepção, não é? E aí, meus irmãos, um voto, não é, íntimo que eu fiz: nunca mais falarei em público, porque eu falei em público e a professora me toliu. E com isso, dos meus 3 até os 7, 8 anos de idade, e não tenho vergonha de dizer isso, não é, apanhei muito do meu pai, porque eu fazia xixi na cama por conta disso. Não conseguia mais segurar a urina. Tive ali, não é, um constrangimento. Todo dia acordava molhado, porque eu não conseguia, não é, segurar a urina. Depois, perninhas tortas, usando aquela botinha. E uma criança que era normal, por uma criança que viveu toda essa realidade. Estou dizendo da minha infância para você ver, e eu já contei aqui, não é, dos meus 3 até os 10, 12 anos de idade, eu já tinha feito 5 cirurgias, já tinha quebrado o braço, já tinha, não é, cortes pelo corpo. Fui crescendo uma criança traumatizada. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, Deus tinha um propósito na minha vida, Deus tinha uma obra de salvação para fazer na minha vida. Sim, foi difícil enfrentar, chegar na adolescência, com aquela orelha grande, não é? Onde eu entrava, no ônibus, no cinema, na praia, as pessoas riam, né? Não é? Olha lá a parabólica chegando, não é? Na época tinha a Telesp, e aí vai, Embratel, não é, radar de carro, né? E foi, olha aqui, o homem interior precisa ser curado na mente, na vontade, na memória, nas emoções. E eu fui crescendo assim. E porque eu tinha a orelha grande, então eu tinha vergonha de namorar, de, né, sair, não é, para encontrar uma garota. E quando eu encontrei uma garota, eu trabalhava num supermercado, ela ia todo dia, ela se engraçou comigo, eu me engracei com ela, falei, graças a Deus, alguma pessoa gostou de mim. Porque o sentimento é de que as pessoas não gostavam de mim, que eu era feia, uma criança feia, um adolescente feio,
E ela foi, e ali foi me conquistando, e ela foi no supermercado, entregou uma cartinha para mim, dizendo que queria me encontrar, não é, no fim do expediente, num sábado. E eu fiquei todo feliz, cortei o cabelo, não é, passei o gel, e parece que aquela orelha já não existia mais ali na minha frente, estava contente. A primeira menina que eu ia ficar, era adolescente, né? 13, 14 anos, 15 anos. E aí eu fui para esse encontro, saí do supermercado, fui correndo em casa, tomei banho, não é? Fiquei tudo ali preparado para encontrar aquela garota. E ela disse, olha, você fica atrás daquele trailer que eu vou aparecer ali e a gente vai se encontrar ali naquele trailer. E eu fiquei lá esperando. E quando ela chegou com outro garoto, estava brincando com a minha pessoa. Olha a frustração que eu tive naquele momento. Eu sou feio mesmo, né? Deus não me ama. Olha, eu usei botinha. Olha, eu tenho orelha grande. Olha, ninguém gosta de mim. Olha, e comecei a ficar o quê? Aborrecido, irritado. Comecei a ficar como Jonas. Olha o que causa no coração de um homem, de uma mulher. E se não é a graça de Deus, nós vamos levar isso para o matrimônio, nós vamos levar isso para dentro da área profissional e a gente vai levando. Por isso, meus irmãos, nós não podemos ser como Jonas. Eu fiquei irritadíssimo com ela, eu saí chorando dali. Olha, um adolescente de 15 anos, um homem chorando por causa de uma garota, mas aquilo feriu meu coração. Até contando agora, eu sinto aquele vazio que eu senti naquele momento. Mas hoje eu estou curado disso. O que é a cura interior? Você não ter medo depois de testemunhar, de falar, porque isso já foi curado. Mas, meus irmãos, quantos de nós estamos presos nessas situações de infância, de adolescentes, até da fase adulta, e se age como uma criança? E o Senhor precisa curar justamente isso, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos deixar isso nos fechar, porque isso nos fecha. Aí eu começava a ficar irritado em casa, eu brigava com meu pai, eu brigava com a minha mãe, eu brigava com as minhas irmãs. E eu comecei a ser uma pessoa rebelde. Somente quando eu encontrei o Senhor, eu fui liberto de tudo isso. Aqui eu estou contando de forma rápida por conta do tempo. Eu trouxe alguns testemunhos pequenos para você entender o que nós precisamos e por que nós precisamos da cura interior. Porque é deixando que a luz de Cristo toque as áreas bloqueadas, porque eu não queria tocar mais nessas áreas, mas quando eu vim para Deus, com 17 anos, eu precisei passar por uma cura interior, e Cristo precisou tocar essas áreas bloqueadas. Eu chorava quando a pessoa falava dessas coisas, porque eu revivia tudo de novo. Era uma dor ver aquelas crianças rindo de mim, era uma dor quando vi aquela menina passando com aquele rapazinho, sorridente, tirando onda com a minha cara. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus precisa tocar nessas áreas bloqueadas. E o padre Robert de Grande diz que é com seu amor. Eu não me sentia uma pessoa amada. Talvez muitos que estão aqui não se sentem amadas e precisam hoje deixar que a graça de Deus desbloqueie essas realidades. Porque, meus irmãos, Jonas estava ali, Deus colocou uma sombra para ele e ainda reclamou. Por quê? Porque estava ressentido, estava machucado. Meus irmãos e minhas irmãs, perdoar não significa esquecer, porque eu não esqueci. Perdoar é trazer a luz, não é, diante de Deus, para que Ele possa curar. Eu não esqueci, a minha memória ela é muito viva. Desde criança, eu lembro de muitas coisas que eu vivi, mas isso não me machuca mais. Por quê? Porque eu já perdoei a mim mesmo, eu já perdoei aquelas pessoas, eu já perdoei, não é, o meu pai, eu já perdoei a minha mãe, eu fui perdoando. Porque, meus irmãos, se você não perdoar, você não se abre à graça de Deus. Eu precisei perdoar a Deus, porque me criou assim, porque me criou com orelha grande, porque criou as minhas pernas tortas, porque me deixou passar por aquelas... Eu precisei perdoar. Porque, meus irmãos, se eu não trazer a luz de Deus, a luz de Cristo, para que Ele possa desbloquear estas áreas com o seu amor, nós seremos pessoas mimadas, irritadas, não é? Pessoas profundamente aborrecidas, desgostosas da vida.
Olha só para agora, eu estou falando para um público grande. Eu falei lá quando era criança, eu nunca mais vou falar em público. Estou aqui falando para você, se isso não é graça de Deus, se isso não é cura interior, se isso não é libertação, meu irmão, isso é graça de Deus. Uma criança que estava ali acuada, hoje se transforma num homem livre para Deus, para falar de Deus, para testemunhar que Deus pode curar tudo. Nada fica escondido à luz de Deus, nada, nada. E eu tive que ter a coragem, agora você precisa ter coragem de tocar nessas realidades, não é? Já fui abusado, eu precisei trazer isso na cura interior, não é? Por quê? Porque eu era uma pessoa frágil, então eu era facilmente enganado pelas pessoas, e o pecado foi entrando na minha vida, não é? Fiquei 8 anos preso à masturbação, à pornografia, e onde eu me masturbava 8 vezes por dia. Por quê? Porque eu era uma pessoa triste, e eu encontrava ali felicidade ali, na masturbação, na pornografia, mais felicidade que nada. Eu ficava mais, não é, traumatizado ainda. E a graça do Espírito Santo veio e transformou tudo. E aí, meus irmãos, ele nos diz, Padre Robert de Grande, é sendo amado que eu vou acreditar no amor e vou quebrando as barreiras do ódio a nós mesmos, porque eu tinha ódio de mim. Por que eu nasci? Por que eu vim a este mundo? Por que Deus me criou para sofrer, para passar essas realidades difíceis? Não, Deus me criou e deixou e permitiu que eu passasse por isso, para que Ele manifestasse na minha vida o seu amor. É só o amor cura, só o amor liberta. Meus irmãos, depois nós vamos ver a história de Jonas mais para frente. É um homem que vai se encontrar com o amor de Deus, e tudo isso vai cair por terra, como caiu na minha vida, meus irmãos. E nós projetamos externamente aquilo que nós sentimos internamente. Então, tudo aquilo que eu sentia internamente, eu jogava para fora. Só que eu jogava de forma errada. Olha, eu era uma pessoa que ninguém queria ficar perto de mim, não. Porque eu era uma pessoa chata demais. Eu não me aguentava. Mas por quê? Porque eu xingava as pessoas, porque eu reclamava, porque eu só murmurava. O que eu sentia internamente, eu fazia de forma externa. Olha, uma vez eu apanhei do meu pai. Meu pai deve estar assistindo lá em casa. Lá. Eu fiquei um dia, não é mentira não, um dia estendido na cama, porque eu xinguei minha mãe de todos os palavrões que você possa imaginar. Uma pessoa revoltada. Xinguei, quando meu pai chegou em casa do trabalho, olha, eu sinto até hoje, quando eu conto as dores que eu senti, meu pai me bateu para valer. Olha o trauma que eu fui criando ali também. Porque depois que eu tive minha conversão, não é? Eu precisei sentar com meu pai, pedir perdão, dar o perdão a ele, me libertar disso. Porque se eu não tivesse pedido o perdão ao meu pai naquele tempo, hoje eu talvez não seria padre, porque eu estaria preso, não é? Ao ódio, ao rancor, à mágoa, estaria aborrecido. E meus irmãos, e na cura interior levamos a Jesus todas as lembranças dolorosas. Não é doloroso isso? Talvez você passou ou já passou o que eu passei, é doloroso, mas aqui o Padre Robert de Grande diz que é preciso dizer as lembranças dolorosas. Aí ele cita o estupro, o incesto, a rejeição, a brutalidade, a embriaguez, a falta de amor, a falta de aceitação. Eu não me aceitava como homem, não me aceitava. Por quê? Porque eu fui abusado, porque as meninas não gostavam de mim, porque elas me achavam feio. Olha só. Mas hoje, sou uma pessoa livre, eu posso testemunhar para você que eu sou uma pessoa livre, porque Deus curou todas as áreas feridas que o pecado causou em mim, e hoje, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, sou um padre curado, sou um padre liberto de todas essas lembranças ruins que eu vivi na minha vida. E aí, meus irmãos, todas essas lembranças, nós precisamos compreender que Deus vai tirar um bem maior. E tira. Olha o testemunho,
talvez eu não tenho, nem imagino o que pode estar ocasionando no seu coração. Talvez muitas pessoas sendo libertadas por aquilo que eu estou falando, talvez viveu ou vive a mesma coisa que eu vivo. E é interessante, meus irmãos, que o que é uma lembrança dolorosa? O padre Robert de Grande diz o seguinte: ela quer vir à tona para ser curada e para ser resolvida. E ele diz que essa lembrança é como você pegar uma bola de futebol. Talvez você já fez isso. E você, numa piscina ou numa praia, você pegar essa bola de futebol e tentar pressioná-la para ali dentro da água. Você faz uma força e solta ela para você ver. Ela vem com tudo. Ele diz que é assim que a cura interior acontece em nossos corações, como esta bola de futebol, porque são coisas que estão reprimidas, lembranças dolorosas. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer muita força para empurrá-la, mas ao mesmo tempo ela vem com muita força para a superfície. É isso que o Senhor realiza no meu e no seu coração, quando nós abrimos para a cura interior. Jonas, meus irmãos, foi um homem ali, não é? Demasiado, não é? Um homem que não acreditou no amor e no perdão e na salvação de Deus para aquela cidade. Por quê? Porque talvez viveu traumas, viveu emoções que estavam ali bloqueadas e ele se revoltou contra Deus. Muitos de nós hoje precisam passar por esta cura interior. Deixar que Deus cure as áreas feridas que você talvez não queira tocar hoje. Então peça ao Senhor esta graça de você tocar nesse dia de hoje, nessas realidades difíceis que você talvez viveu. Talvez você que não perdoa o seu pai porque você viveu uma realidade difícil com seu pai, com a sua mãe, com seu namorado, com sua namorada. Mulheres que são casadas no momento do ato conjugal não conseguem se abrir ao marido porque talvez lá na infância, não é, viveu um abuso e aí sente-se que vai viver a mesma sensação. Meu irmão, minha irmã, se isso não for curado, não vai viver um matrimônio sadio. Por isso hoje se abra, mesmo que seja doloroso, dolorosa, deixa Deus agora agir na sua vida. Até mesmo sentado agora, coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos agora, peço que o ministério, junto com o Renildo, também a Ana Lúcia, possa me ajudar neste momento de cura interior, um breve momento que nós vamos fazer, mas deixa agora o Senhor tocar agora em áreas da sua vida que você não queira deixar agora que o Senhor toque. Esse dia eu atendi uma pessoa e ela me dizia: padre, eu vou contar só para o Senhor. Mas eu preciso contar, porque se eu não contar, eu não vou ser liberto dessa situação. E ela me contou a situação, eu rezei por ela, e naquele momento ela foi liberta daquela situação que ela estava vivendo. Eu sei que é difícil, meu irmão, mas agora você precisa deixar que o Senhor cure interiormente o seu coração. E a cura interior se faz sentado mesmo. Até mesmo relaxe agora no banco, não é? Se deixe agora o Senhor tocar agora o seu coração neste momento. Eu sei que é difícil, eu sei que é dolorido, mas deixe o Senhor agora, nesse pequeno momento que nós temos agora de tempo, mas o Senhor pode usar deste pequeno momento para trazer a cura ao seu coração. Senhor, nós apresentamos agora estes nossos irmãos que aqui estão, Senhor. Senhor, realidade, Senhor Jesus, até mesmo no ventre da mãe, Senhor, ali sendo gestado, homem, mulher, Senhor, pessoas que não foram desejadas pelo seu pai, pela sua mãe, até mesmo pessoas que sentiram o chute que o pai deu na barriga da sua mãe, e você cresceu traumatizada com isso, até mesmo por conta desse chute, você, de forma até mesmo intelectual, foi afetada, e você tem raiva do seu pai por isso, porque você não consegue desenvolver na sua vida profissional, na sua vida amorosa. Senhor, agora quero pedir, Senhor Jesus, cure, Senhor, onde dói, cura, Senhor Jesus, agora
lugares escuros, Senhor, do nosso consciente, do nosso inconsciente, Senhor. Eu quero agora apresentar, Senhor Jesus, pessoas que foram, Senhor Jesus, abandonadas, Senhor Jesus, pelos pais. Seus pais foram embora e deixaram você no hospital. Sua mãe teve a luz, mas você ficou sozinha. Sua mãe foi embora e você foi adotada. E isso traz um grande trauma no seu coração, porque você não conheceu os seus pais. Deixa que o Senhor agora trabalhe o seu coração agora neste momento. Eu até lembro agora de uma situação onde eu estava num parque de diversão, onde eu me perdi da minha mãe e eu chorei, porque eu me senti sozinho ali naquele parque de diversão. E quando eu encontrei a minha mãe, aí eu me acalmei. Talvez você viveu essa situação de se sentir abandonada, perdida. Deixa que o Senhor agora te cure agora. Deixa que o Senhor agora te liberte agora neste momento. Sim, vai deixando que o Espírito Santo agora vai jogando luz nas áreas escuras, obscuras da sua vida. Até mesmo vai pedindo para o Senhor: Senhor, é nesta área da minha vida que eu preciso ser curado, ser transformado agora neste momento. Reze, meu irmão, reze, minha irmã. Reze. Você que está aqui, me vem forte ao coração, você que fez votos secretos por situações na sua vida e você disse: eu nunca mais vou me abrir a um relacionamento, eu nunca mais vou perdoar tal pessoa. E você foi dessa forma fazendo esses votos, e enquanto o Padre ia testemunhando a sua história, enquanto nós estamos aqui rezando, o Senhor te convida hoje a renunciar a esses votos secretos que até hoje tem travado, esta é a palavra que me vem, tem travado você, travado o seu interior, e isso tem lhe feito um grande mal. Liberta, Senhor, cura, Senhor, profundamente essas palavras que entraram pelos ouvidos: você não vai dar certo, você não presta, você nunca vai ser ninguém. E essas palavras tiveram uma força absurda no seu coração, no seu interior, e você infelizmente foi tomando posse disso que era mal. O Senhor te liberta pelo amor nesta noite. Abra o seu coração, assim como o Padre nos convidava: deixe esta luz entrar, iluminar, e ao iluminar e curando este coração, a sua parte é deixar Deus fazer, porque Ele nesta noite quer nos libertar. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. E Ele quer te libertar nessa noite. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Então peça a Ele: liberta, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Cante mais uma vez. Se Cristo, Se Cristo me já tomando posse desta cura, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, cura-me, Senhor Jesus, cura-me.
Mais um testemunho para você, para terminarmos. Depois de todo esse processo que eu vivi, o Senhor me trouxe de volta a alegria. Eu era uma pessoa que não sorria, começava a sorrir. Comecei a sorrir e comecei a alegrar onde eu ia. Teve um sacerdote que um dia me disse: a sua alegria atrapalha o ambiente que nós estamos. Quando ele falou aquilo, olha, deve ter uns 2 anos para cá que eu me libertei disso. Mas já dentro do meu processo formativo, não é? Mas isso não foi na Canção Nova não, foi fora da Canção Nova. Há pouco tempo que eu voltei à alegria novamente. Mas porque aquele sacerdote me disse assim: a sua alegria atrapalha o ambiente. Eu me apropriei daquela maldição, porque era uma força de um sacerdote, da palavra de um sacerdote. Mas eu pedi a Deus: Senhor, que eu não perca a minha alegria no meu sacerdócio. Hoje eu posso dizer para você que também estou liberto, não é, desta maldição que aquele sacerdote lançou sobre a minha vida, e eu posso dizer para você que a alegria do Senhor é a minha força, e isso eu não vou perder, porque o Senhor me libertou, porque o Senhor me curou, e hoje eu posso dizer: sou feliz e serei feliz, porque Deus está comigo, Ele não me abandonou, para a maior honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.